Oi, gente. Tô sumida por aqui, né? Boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é noite. Eu não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas enfim, se for noite aí também, boa noite. Se não for, bom dia, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Franciele Tomás. Eu tenho esse canal aqui, aliás, eu tenho dois canais. Um que eu falo da advocacia direta e esse daqui que eu falo um pouco da palavra de Deus, aquilo que Deus coloca no meu coração, mas ultimamente vou falar sobre certos questionamentos que eu tenho. Eu tenho estudado muito, tenho lido muito, então vem muitos questionamentos na minha mente. Durante muito tempo, para quem não me conhece, durante muito tempo eu tive uma fé cega, né? Uma fé em que eu estava na igreja sem questionar, apenas como um autômata. é, Estava tudo que me falava, eu assinava embaixo. E era isso mesmo, não tinha muita lógica na minha mente, né? Eu não sei se seria isso, porque eu tive tanto, no meu relacionamento com Deus, eu presenciei tantos milagres, tantas coisas, então talvez por isso a minha fé ela tenha se tornado dessa forma, né? Uma fé cega, sem muito questionamento. Mas eu vou falar de um livro que eu tenho ele desde 2018. Eu acho que 2018, deixa eu ver a data. Não colocaram a data, mas ele está com 2018, o volume, a edição. Ayn Rand é filósofa, feminista, e muito interessante a filosofia dela. Ela fala sobre o objetivismo, e como nós estamos aqui no canal A Sabedoria de Esther, eu vou te utilizar do que ela prega para poder explicar para vocês como eu tenho me enveredado nessa questão filosófica e alguns questionamentos da Bíblia, né? A gente sabe que a Bíblia foi escrita por homens e algumas coisas sim podem ser questionadas. E deixa eu falar para vocês sobre os pilares do que ela ensina. A razão. Pense por si mesmo, não siga a multidão. Primeira parte. O egoísmo racional. Coloque seus interesses em primeiro lugar, mas sem prejudicar os outros. Ela fala sobre o capitalismo e o livre mercado, que é muito de direita, mas não é isso que eu quero falar. E o que mais que é importante? Foque em ser excepcional. Ela fala sobre você fazer tudo muito bem feito, né? Você ser melhor naquilo que você faz, sempre buscando a definição de um bom trabalho, de tudo muito bem feito. Inclusive, na fé, eu comecei a pensar assim também. Um posicionamento forte é onde pega. Defenda suas ideias com firmeza e não seja influenciado pela opinião popular. Realidade objetiva: o mundo existe independente da sua opinião. Razão acima da emoção. Decisões devem ser lógicas, não impulsivas. De tudo que ela prega, o melhor é isso, mas enfim. Vamos falar de uma parte onde ela questiona a fé sem limites, porque ela entende que a fé ela é criada, né? Aliás, não seria a fé, seria as igrejas. Eu voltaria, como eu tenho esse viés, como eu fui criada na igreja, da parte dos usos e costumes, porque o que a igreja impõe muitas vezes não está escrito na Bíblia, não tem fundamento lógico para eles estarem proibindo. E é até um bom gancho para eu explicar para vocês como quase perdi minha essência. Durante um bom tempo na igreja, eu tive em igrejas que podiam usar calça jeans, podia cortar cabelo, podia passar esmalte, batom, independente, você podia usar desde que não escandalizasse tudo que você quisesse.
E cheguei a um certo ponto que eu sempre fui assim. Eu sempre fui uma pessoa vaidosa, eu sempre fui a mulher do batom vermelho. Quando eu comecei a gostar de vermelho, eu falei, não, eu gosto e eu vou usar. O esmalte também gosto muito. E chegou um ponto que eu vim para uma igreja, uma determinada denominação, e os usos e costumes proibia. Não pode. Determinantemente, não pode. Não, de jeito nenhum. E num determinado dia que eu cheguei para um ensaio, que eu já fazia parte de várias coisas na igreja, cheguei para um ensaio, eu estava com um macacão, eu sempre uso roupas muito largas, eu não sou de usar roupinha apertada, é coisa minha, não gosto, não é o meu tipo de roupa, não é o tipo de vestimenta que eu me sinta bem. Pronto. Cheguei com um macacão mais largo, super largo, midi, só que a alça dele, uma alça, acho que assim, grossa, assim. Uma alça e ele quadradinho aqui em cima. E fui chamada a atenção. Me chamaram e falaram: oh, você não pode vir de alça. Eu, nossa, mas uma alça? Tá, parei. E foi um momento que eu comecei a desapegar de muitas roupas que eu tinha. Eu desapeguei de maquiagens, desapeguei de muita coisa. Eu comecei a entrar naquele círculo vicioso de. Foram 2 anos me moldando como as pessoas queriam que eu fosse. E tudo que eu gostava eu deixei de lado. Eu já não me maquiava, eu não punha brinco, não podia pôr brinco, nem anéis, nada. E sabe quando você olha no espelho e você não se enxerga mais? Eu perdi a minha essência. A minha essência se foi, ela se esvaiu. E eu sempre trabalhei com o direito criminal, que eu gosto muito, sempre fui muito proativa no criminal. E chegou um ponto que eu já não queria mais, não queria, parece, eu perdi tanto a minha essência, eu perdi tanto de mim, porque todo mundo sempre me conheceu como essa mulher impetuosa, aquela que vai, faz, tá ali, bate de frente, briga pelos direitos, né? Não só dos clientes, como os meus direitos e tudo mais. E de repente eu adormeci, acabou. E eu falei, gente, essa não sou eu, essa não é a mulher que eu quero ser. Em certo momento, deixa eu ver se essa câmera tá ok, porque ela parece que ela tá descendo. Eu acho que tá ok. Enfim, deixa eu relatar para vocês para terminar essa história. Em certo momento, eu olhava para mim, não me reconhecia, eu não era a mesma pessoa, eu estava muito apagada, eu estava perdida. Quem sou eu? Sabe? Uma coisa muito estranha. Mas assim, nunca deixei de ter minha fé, nunca deixei de ter minha oração, meu momento com Deus, mas eu entendia que não era o que Deus queria de mim. Não era. É, eu estava me anulando, eu entendo você anular um monte de coisas para servir a Deus, mas eu não tinha mais a racionalidade de ler a Bíblia e enxergar, opa, onde é que Deus falou que não pode isso? Onde é que Deus falou que não pode isso? Era o que eu tinha que fazer, era o simples. Pensar por mim mesma, olhar lá na Bíblia e falar, olha, isso não condiz, isso não está escrito. São usos e costumes de vocês, usem vocês. Agora, se o Espírito Santo falasse comigo, falar, Franciele, a partir de hoje você não usa mais. Assim como foi com algumas roupas que eu fui me incomodando, mas foi antes de vir para essa igreja, eu fui me incomodando, e eu tirei essas roupas da minha vida, né? Eram alguns macacões, porque eu sempre gostei muito de macacão. Muito justo, então eu cortei eles, fiz vestidos midi, então eu me sentia melhor assim. Sim, né? E aí, quando eu me enxerguei que eu não estava mais sendo eu, não estava mais a essência da Franciele, parece que aquilo estava meio desconexo de mim, eu falei, nossa, peraí, uma pessoa medrosa, eu me tornei uma pessoa medrosa, nossa, horrível, horrível. Eu não tenho nem como explicar. Isso aqui que eu estou fazendo hoje com vocês é um bate-papo. Eu não sei se vocês me entendem. Se vocês entendem, deixa um comentário aqui no canal, fala a experiência de vocês também, porque eu acho que a religião não é isso. Eu não sinto que Deus queira que você se anule a ponto. Por quê? Porque Deus te chama para um propósito.
Pensa comigo. Se ele precisa de você para um propósito, ele te escolheu daquela forma que você agia, beleza? Ele vai te moldar, te tirar algumas coisas que ele não concorda, que ele não gosta, certo? Mas ele vai precisar daquela essência que você tem, por exemplo, a mulher impetuosa que bate de frente, ele precisa dessa essência para poder pregar a palavra, para às vezes para quem não vai na igreja, ou às vezes para quem está caído, está num lugar onde o crente que a gente conhece, o fiel, aquele mais tranquilo, ele não vai entrar. Ele não vai entrar numa comunidade, ele não vai entrar num presídio. Só que se você perde a sua essência de ter medo de não ser a pessoa que você é, Deus quer você para quê? Porque ele te chamou para um exército, fazer a vontade dele. Beleza, ele te tirou daquele lugar usando aquilo que você tem de bom ou de ruim, mas ele vai usar aquilo para aquilo que ele precisa, para cumprir aquele propósito. Então, eu entendi que chegou um certo ponto que eu estava aquela crente de banco. Ah, eu vou lá cumprir meu momento, vou sentar, vou ficar aqui no banco, vou fazer todos os trâmites da liturgia da igreja, às vezes participar de um coral, às vezes fazer não sei o que, não sei o que. Vou pegar minha bolsinha, minha Bíblia debaixo do sovaco, né? Como se diz, o babador do sovaco, e vou embora para minha casa. Que porcaria de crente, desculpa a palavra. Mas que porcaria de crente, que se Deus precisa de mim e eu tô lá parada, eu sirvo pra quê? Enfim, aí eu tava lendo, e não é só a I Am que eu tô lendo, mas é um livro muito bom, eu indico vocês lerem, e eu não vou poder deixar link, porque eu não consigo o link dele, foi um professor que escreveu, comprei na época da faculdade, então não tem link, procurei na Amazon, mas não tem. Enfim, aí se Deus precisa de mim para um propósito, ele vai poder contar comigo para esse propósito. E aí eu pensei, opa, tá na hora de acordar, Fran, acorda menina! E foi onde que eu resolvi, bora sacudir isso aqui e fazer as coisas acontecerem. Então, se Deus não me incomodou, se o Espírito Santo não me incomodou com esse batom, não me incomodou em cortar o cabelo, eu vou continuar até o momento que Deus falar para mim que ele não quer mais. Até lá eu vou continuar, porque é a minha essência. A minha essência é essa pessoa. É essa pessoa que vem aqui no canal, conversa, vem aqui no canal, fala com vocês, pede para vocês, olha, me diz o que você pensa, sabe? E às vezes eu tô aqui, eu tô escutando tanta coisa que tá acontecendo, eu tô vendo tanta coisa acontecer nas igrejas que me deixa tão triste, tão triste. Só que aí, como eu tava muito lesa, eu não era aquela mulher que batia de frente, entendeu? Então Deus me levantou para bater de frente e eu estava calada, eu estava vendo as coisas acontecer calada. Não estava defendendo o que era para ser defendido e não estava batendo de frente com aquilo que precisava. Enfim, eu vou deixar essa reflexão para vocês. Bora pensar nisso. Aí vocês comentam aqui, me diz como que é na igreja de vocês, se vocês se sentem bem, se não se sente, se você está se anulando, se você se perdeu em algum momento, para eu não achar que eu tô sozinha, que isso é coisa da minha cabeça. Mas eu creio que de uns 7 meses para cá, que eu resolvi isso, que eu acordei para a vida, eu tô melhorando e eu tô pronta para aquilo que Deus me chamar. Sem vergonha, sem medo. Então, é a reflexão que eu vou deixar para vocês hoje. E, gente, se puder se inscrever no canal, se inscreva no canal, toca no sininho. E se não gostar, toca que não gostou também. De fato, vai ter gente que não vai achar legal, porque quando a nossa fé ela tá muito cega, né, assim, no que falam pra gente, eu não tô falando em Deus, porque Deus ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele, pra mim, ele é perfeito sem defeitos. É o homem que coloca coisas na sua cabeça, que coloca coisas para você estar seguindo ali, para você estar, como se diz, não ficar num banco, você seguir daquele ritual que tem. Então, eu acho que muita coisa mudou nesses últimos meses e eu tô pronta realmente para voltar assim, daquele jeito, né? Do jeito que Deus quer e
vou falar assim, tipo, Samuel, eis-me aqui, Senhor, né? Beijo para vocês.